Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Eu estou aqui passando ao lado das muralhas da antiga cidade de Berseba, ou Bercheva, como eles falam em hebraico, palco de muitos episódios da Bíblia Sagrada. E no programa de hoje, nós vamos fechar esta parte de explicação da cidade de Bercheba e a sua relação com a Bíblia Sagrada. Então não sai daí, porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu gostaria de dar um presente para você. Um presente meu, da equipe do Evidências e também dos Anjos da Esperança. Eu estou falando do guia de estudos do programa Evidências, com muitos assuntos interessantes e importantes sobre a palavra de Deus. Será que Jesus existiu? Há evidências históricas da ressurreição de Cristo? Será que Deus existe? Estes e outros assuntos estão aqui esperando por você. E como faz para adquirir? É inteiramente grátis. Basta ligar para a gente no horário comercial, hein? Anote aí, 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar biblia.com.br. Você também pode deixar uma mensagem no nosso WhatsApp, que aparece aí no seu vídeo, e também através do QR Code que está aí na sua tela. Então mande uma mensagem para a gente e vamos mandar o presente para você em qualquer lugar do nosso país. A história de Abraão aqui em Berseba começa com a plantação de uma árvore. Quando ele faz um acordo com o rei Abimeleque, descrito como o rei dos filisteus, diz que Abraão plantou uma árvore idêntica a essa que está aqui atrás. Esta aqui é a tamargueira. A semente dela é chamada de tamarisco. Essa tamargueira é uma árvore típica da região, muito alta. Você vê, ela dá uma boa sombra na época do verão. E Abraão plantou uma árvore dessa aqui. Você quer ver na Bíblia? Gênesis capítulo 21, versículo 33, conta esse detalhe. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. A primeira pergunta que a gente faz quando lê a Bíblia é: tudo bem, o autor bíblico contar que Abraão veio aqui, que ele fez um acordo, um pacto com o rei Abimeleque, faz sentido. Que Abraão comprou terras, faz sentido. Que Abraão era um proprietário de muitos animais, tudo isso faz sentido. Mas qual é a razão dessa nota? Abraão plantou uma tamargueira em Berseba. Bom, em primeiro lugar, nós notamos que se ele plantou uma tamargueira aqui, é porque ele comprou a terra. Então você vê que quando os hebreus voltam do Egito, eles não conquistam algo que pertencia a outros. Eles retomam o que era dos patriarcas. Em segundo lugar, Abraão plantou uma árvore que ia demorar a crescer, mas que ele tinha a fé que um dia os seus descendentes morariam naquele lugar. E Abraão fez de uma árvore o altar do Senhor, que ele chama primeiro pelo nome sagrado de Deus, o tetragrama sagrado, e depois de El Olam, o Senhor eterno, o Senhor de tudo, porque ele é o dono da prata, do ouro, da terra, do futuro, da nossa própria vida. E assim Abraão aqui invocou o nome do Senhor. Este aqui é o poço que fica à porta da cidade de Berseba. Na verdade, há dois poços aqui do lado de fora da cidade. Há este e um outro mais ali à frente. Um mistério arqueológico é por que eles deixariam o poço do lado de fora da cidade, sendo que eles tinham um reservatório de água muito bem escondido lá dentro. Aí as ideias acabam se multiplicando, as possibilidades, hipóteses, teorias, enfim. Alguns arqueólogos pensam que esse poço possa ser de uma datação tardia, posterior à cidade. Há pessoas que pensam até que ele seria do período romano. Há outros que dizem que não,
que ele pode ser da época do ferro 2, da época da cidade, ou até do ferro 1, e que ele estaria aqui quando Beersheba alcançou a sua maior imponência, o seu grande status de uma grande cidade de Judá. É possível. Já vi também alguns aventando a hipótese que esse poço possa ser o reaproveitamento de outro poço que havia no período do bronze. Aí nós chegaríamos à época de Abraão. Enfim, são muitas ideias, mas elas ainda encerram um mistério acerca de quando realmente esse poço foi utilizado, construído, por quanto tempo ele foi usado e por que ele estaria aqui do lado de fora da cidade. Agora você pode ter uma noção como é que funcionava naquela época a ideia de um poço e como a Bíblia diz que a fundação da cidade de Beersheba, que está bem aqui atrás, ela começa pela fundação também de um poço. Eu vou ler a palavra de Deus aqui e você vai entender. Aqui está assim, Gênesis capítulo 21, versículos 33, na segunda parte. Diz assim: Abraão invocou em Beersheba o nome do Senhor, o Deus eterno, e por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus, porque aqui na época pertencia aos filisteus. E quando você vai ao verso 31, diz assim: Por isso, aquele lugar foi chamado de Beerseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Beerseba. Depois, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Ou seja, o contexto que a Bíblia fala é que aqui havia uma propriedade de Abimeleque, rei dos filisteus. Quem seria este filisteu da época de Abraão ainda também é um ponto de debate, porque os filisteus que vão combater na época de Davi, na época de Samuel, na época de Sansão, eles só chegaram aqui na costa do Mediterrâneo em 1200 a.C. para cá. Então, quer dizer, tempo depois de Abraão. Quem seriam esses filisteus que estavam aqui antes? Alguns pensam que seriam aqueles mesmos filisteus e que talvez tenham chegado antes da época que nós julgamos, 1200 a.C. Outros pensam que não, que seriam outros povos chamados filisteus, porque a palavra filisteu em hebraico, peleshet, significa povos do mar. Então pode ser qualquer povo que venha do mar Mediterrâneo ou do mar Egeu e que se assentaram aqui. Abraão fez um acordo com o rei Abimeleque. O fato de Abraão se juntar com ele para fazer um acordo indica que Abraão também era respeitado como líder tribal, mesmo que fosse um nômade. E aqui eles fizeram um acordo num lugar que era chamado de Beersheba, porque foi o poço do juramento. Aliás, é interessante que a palavra Ber, em hebraico, significa poço. E Sheba, ou Sheva, você pode traduzir de duas maneiras, sete ou juramento, porque aqui houve o poço do sete ou dos juramentos. Depois que Abraão fez essa aliança com o rei Abimeleque, você vai para Gênesis, capítulo 26, e você encontra novamente essa aliança sendo feita na época de Isaac. Isaac está aqui novamente e ele faz mais uma vez a invocação do nome do Senhor e o juramento com o rei Abimeleque. No Gênesis capítulo 26, versículo 23 diz: Dali Isaac foi para Beerseba, e naquela noite o Senhor apareceu a Isaac e fez uma promessa a ele. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 46, o outro patriarca do povo de Israel que passa por aqui e também é mencionado no livro do Gênesis é Jacó. E diz assim a Bíblia, Gênesis 46, verso 5. Então Jacó saiu de Beerseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Então, como você vê, no livro do Gênesis, nós temos importantes personagens da história patriarcal que vieram a esse lugar. Como eu disse, não podemos afirmar com certeza absoluta que esse era exatamente o poço diante do qual Abraão esteve. Existe uma possibilidade, mas como eu disse, muitas pessoas pensam que ele é de um período posterior a Abraão. Seja como for, esse poço dá uma ideia de como funcionava naquela época as fontes d'água, os reservatórios de água ou mesmo os poços que eram cavados. Imagine, nós estamos numa região que é desértica, que nós estamos no deserto do Negev. Nesse deserto, você não tem uma abundância de água. Então, quando eles conseguiam cavar um poço e descobrir um lençol freático, um veio d'água, a pessoa que cavava aquele poço e se tornava o proprietário daquela terra era, claro, um homem muito importante e respeitado, porque todas as caravanas
que passavam por aqui dependiam da água daquele poço de Abraão. E eles bebiam dessa água, um poço que primeiramente era de Abimeleque e depois acabou sendo comprado pelos patriarcas. Eles pagavam um imposto para usar a água e, com o tempo, famílias se assentavam em torno desse lugar e uma cidade acabava florescendo, como foi o caso de Beersheba. Agora eu vou mostrar para você um pouquinho como é que funcionava a estrutura desse poço. Você nota que logo atrás de mim aqui, você tem uma estrutura, hoje, evidentemente, ela está feita como se fosse num cimento. Você tirava a água daqui de dentro, jogava a água aqui e os animais que vinham com seus pastores bebiam a água nesse lugar. O que talvez vá assustar você um pouquinho é a revelação que o mesmo lugar onde os animais bebiam a água era o lugar de onde as pessoas tiravam água para si. Eu sei que para o nosso contexto, para a cultura de hoje, é uma situação meio nojenta. Você beber a água no mesmo lugar onde os animais bebiam. Mas no passado, eles não tinham esse escrúpulo em relação a tomar a água. Água é água, não importa de onde ela venha. Então a ovelha bebia água aqui e quando o pastor de ovelhas estava com sede, ele também pegava da mesma água e bebia. Às vezes também as mulheres podiam vir até esse lugar aqui para pegar água para abastecer as suas famílias. Você se lembra que no Novo Testamento, muito tempo depois disso, Jesus vai até o poço que Jacó havia comprado e ali ele encontra com a mulher samaritana e conversa com ela sentado diante do poço. E Jesus fala com ela assim, dá-me de beber? E ela fala, Senhor, você é um judeu e está pedindo água para mim que sou samaritana? Mas Jesus naquele encontro tinha um objetivo, uma missão muito mais importante em relação à vida daquela mulher. E eu vou mostrar para você agora a fundura de um poço desse. São 70 metros de profundidade para encontrar água. Aí você fica imaginando como é que você cava isto na areia, com rocha, com muita dificuldade para encontrar água. Eu vou jogar essa pequena pedra lá no poço e você vai ver quanto tempo ela demora para cair até o fundo e fazer um barulho batendo na água. Preste atenção. Você viu só? São 70 metros, como eu informei. Ou seja, eles tinham que ter muito sacrifício para poder garantir o abastecimento de água da cidade. Como eu falei, há um mistério, por que esse poço estava do lado de fora aqui, em outras palavras, vulnerável ao ataque do inimigo. O fato é que nós temos aqui um indício, ou pelo menos um cenário, que descreve muito prontamente aquilo que aconteceu no Gênesis envolvendo Abraão, Isaac e Jacó, quando vieram a um poço fazer um acordo e depois acabaram comprando uma propriedade. Agora eu vou mostrar para você os restos da cidade de Beersheba que estão lá dentro e que equivalem ao período da monarquia de Israel, conforme nós já falamos em programas anteriores, tá bem? Então, vem comigo. Aqui eu estou entrando pelo portão da cidade, ou melhor, o portão externo, que como eu falei, a cidade tinha 2 portões. Você se lembra da maquete que mostramos em programas anteriores? Esse piso pelo qual estou passando aqui agora era o chão original da cidade e essas pedras mais ao meio aqui era a drenagem da água, ou seja, o esgoto passava aqui e era lançado fora dos muros da cidade. Então você vê que havia já uma estrutura interessante naquele tempo. Quando nós vemos aqui, nós vemos níveis diferentes de ocupação do sítio arqueológico. Ali embaixo está o sítio mais antigo e aqui já está aquele do período da monarquia. O curioso aqui que você vê, eles usavam uma base ou um alicerce de madeira e as paredes já eram feitas de tijolo de adobe, ou seja, tijolo de barro. E se você perceber bem, como eu falei, nós mostramos isso também em Tel Aquis, a cidade tinha 2 entradas, mas elas eram conjugadas. Tem aquela lá e tinha um portão interno, que era esse aqui. Por que isso? Se um exército viesse atacar a cidade, o único acesso seria por aqui, ele ficaria encurralado aqui dentro, ele ficaria interceptado aqui. A diferença de Tel Aquis, onde nós estivemos, e aqui, é porque lá você tem 3 câmaras de cada lado, e aqui só há 2. Uma aqui, outra aqui e mais 2 desse lado. O que funcionavam nessas câmaras? Bom, uma das coisas que funcionavam aqui era o comércio,
a cobrança de impostos, caravanas que entravam ou saíam da cidade tinham que tributar os seus produtos, assim como fazemos até hoje. Quando você chega ao Brasil ou sai do Brasil, você tem que fazer tributação na Receita Federal. Aliás, quando a gente atravessa a rua e vem para a câmara que está do lado de cá, você ainda vê preservado alguns bancos que são encostados na parede. Percebe aqui? O que lugar seria este? Eu já fiz menção em programas anteriores, mas como repetição também é aprendizado, vamos falar mais uma vez. Nesses lugares aqui é onde aconteciam os julgamentos. Então os anciãos da cidade, os governadores, quando tinham que julgar uma causa, eles iam até o portão da cidade. Aliás, você quer ver isso na Bíblia? Eu fiz menção em programas anteriores, mas agora eu vou ler na Bíblia. Vamos ver aqui a história de Boaz e Ruth. Olha o que acontece no momento em que Boaz vai propor oficializar o casamento com Ruth. Eu vou ler na palavra de Deus. Boaz, então, foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boabe havia falado ia passando, então ele o chamou: ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se assentaram. Você percebeu o contexto bíblico? Por que Boaz chamou os anciãos até a porta da cidade, a entrada da cidade, sentou ali com os anciãos? Porque aqui era o tribunal de pequenas causas. Várias cidades de Judá e de Israel tinham justamente esse formato, porque aqui você tinha publicidade, aqui você tinha equidade nos julgamentos. É por esta razão que os julgamentos aconteciam do lado de fora, que quando uma pessoa era, por exemplo, condenada ao desterro, ao banimento ou até mesmo ao apedrejamento, ela já estava à porta da cidade e não voltava para buscar nada, daqui ela já saía e seria executada. É também por esta razão que nós temos uma expressão idiomática que aparece na Bíblia, alusiva à brevidade da volta de Jesus, quando diz: eis que o julgamento do Senhor está às portas. Está chegando, quer dizer, está às portas, porque a porta da cidade é onde acontecia o julgamento. Agora vamos que eu vou mostrar para você um pouco das ruas, dos armazéns e das casas da antiga cidade de Berseba. Vem comigo. Esses corredores aqui eram os armazéns públicos da cidade. Aqui você tem 600 metros quadrados de área construída e dá para colocar muita comida. Centenas e centenas de ânforas com vinho, azeite, azeitonas, tâmaras, damasco. A gente sabe mais ou menos o que as pessoas comiam aqui pelos restos das sementes que foram colocadas nesse local. E, ao mesmo tempo, esses armazéns funcionavam como cidades celeiro. O que é isso? Muita coisa que era plantada aqui na região, porque Beersheba é uma região mais fértil, eles plantavam, colhiam, guardavam no armazém e daqui levavam para Jerusalém e para outras partes do reino. Ou seja, havia já um comércio intenso naquela época. Então você imagina que era um orgulho para os reis de Judá saber que eles tinham essa fortaleza aqui e em situação de fome em algum lugar, que a colheita não foi bem, aqui eles podiam pegar o alimento e levar para vender para o povo. E em época de ataque, o povo também estava bem guarnecido aqui dentro da cidade. Então você tem uma noção do que eles comiam naquela época, porque até isso a arqueologia pesquisa para trazer a você uma visão tridimensional do contexto da Bíblia Sagrada. Agora eu vou mostrar para você como era o esquema das casas daquele tempo. Então vem comigo. Eu estou entrando numa estrutura que era uma casa residencial daquela época. Na verdade, as casas desse período, as casas judaicas, são chamadas de casas de 4 cômodos ou de 4 áreas, porque elas eram geralmente feitas numa planta que você tinha aqui um retângulo, um quadrado, e você tinha uma cruz no meio, dividindo-a em 4 pontos. Por isso que a gente chama de casa de 4 cômodos. Agora o curioso é que você só tem uma entrada, a única entrada, e aqui você tem a parede, que era ao mesmo tempo o muro externo. Quando a pessoa entrava aqui na casa, a primeira coisa que ele dava conta, a primeira coisa que ele encontrava, eram os pequenos animais da família que ficavam aqui. Quem sabe 3 ou 4 ovelhinhas para dar um alimento para eles ali, um jumentinho, que era o automóvel da época. Esses animais ficavam aqui, nesse pátio aqui. Do outro lado ali, depois vou mostrar para vocês, ficava o estoque de alimentos da família.
Agora, vamos pegar essa informação arqueológica que eu dei para entender uma passagem bíblica. Você conhece a história do trágico fim da filha de Jefté. Na verdade, os teólogos ainda debatem com o que realmente aconteceu com a filha de Jefté. Será que ela foi morta pelo pai em sacrifício, ou será que simplesmente ela ficou virgem toda a vida, sem poder casar, sem poder ter filhos e dar descendência ao seu pai? Apesar dessa disputa hermenêutica de qual seria realmente o destino da filha de Jefté, a problemática está muito bem clara para os arqueólogos. Quando Jefté, que era um juiz de Israel, venceu uma batalha, de maneira precipitada, ele fez um voto ao Senhor. Ele disse que assim que ele abrisse a porta da casa dele, o primeiro que lhe viesse ao encontro, ele iria sacrificar a Deus. Ele, quando falou isso, certamente estava esperando uma situação como esta que eu descrevi. Se você entra pela casa justamente por aqui, você vai ver os animais. Então, o primeiro bicho que vier ao seu encontro, sabe? Quando você entra numa casa e vê um cachorrinho, uma coisa assim, eu vou sacrificá-lo ao Senhor. Só que, ao invés dos animais, quem saiu dançando para encontrar-se com seu pai foi a própria filha, a filha de Jefté. E ele tinha feito um juramento a Deus. Essa é uma história dramática e que merece ser lida, vale a pena ser lida na Bíblia, e depois você pode refletir um pouco mais sobre ela. Mas arqueologicamente falando, você está vendo o contexto de como aquilo pode ter acontecido. Agora, normalmente, essa parte de baixo da casa aqui não era a parte mais usada pelas pessoas. A cozinha ficava aqui, os animais ficavam aqui, o estoque de alimentos logo ali atrás. Porém, a família ficava em grande parte no lugar superior, no plano superior, no segundo pavimento da casa. Aqui, se você olhar bem, nós temos uma escada, que ela vem por aqui, e se eu subir a escada aqui, ela ainda tem restos dela, você está percebendo? Você sobe e você vai dar acesso até um plano superior. Essa parte superior é onde ficava o cômodo de alojamento para toda a família. Eu sei que pode parecer estranho para a nossa cultura, mas a família inteira dormia no mesmo cômodo. E eles só usavam esse cômodo na época do inverno. Na época do calor, eles preferiam ficar ainda no telhado da casa, lá na parte mais alta, porque o calor era muito grande. Então eles colocavam uma cobertura e lá em cima era onde eles comiam, tinham suas refeições. E essa parte superior da casa, acima do cômodo do quarto, era chamado de eirado. O eirado era onde eles colocavam alguns grãos, deixavam ali secando ao sol e dali eles pegavam e batiam no pilão para virar a farinha e fazer o pão de cada dia. Aliás, as refeições eram também normalmente feitas nessa parte superior da casa, que nos tempos do Novo Testamento foi chamado de cenáculo. Exatamente foi num cenáculo que Jesus teve a última ceia com os seus discípulos. Agora eu vou descer e vou mostrar para vocês uma outra coisa interessante que fica lá embaixo, que é o lugar onde eles estocavam os alimentos, tá bom? Então vem comigo. Aqui nesse outro pavimento, eles guardavam os alimentos, aqui havia a manjedoura dos animais. Aqui a família também preparava a refeição diária. Você vê, não é uma casa muito grande, mas a preocupação deles não era com aquele tamanho de espaço como nós temos a ideia hoje no Brasil. O importante era o aconchego. Agora você vê, embora eu estou falando de uma residência do período aí de 800 anos a.C., partes dessa estrutura ainda eram comumente utilizadas na época do Novo Testamento, ou seja, a arquitetura mudou, mas não tanto. E algumas coisas que eu falei aqui nos ajudam a entender cenas dos evangelhos. Eu já fiz menção, quando estava lá na escada, sobre o cenáculo, onde Jesus teve a Santa Ceia com seus discípulos. Você se lembra? Este cenário também ajuda a entender uma outra situação da Bíblia. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, que você tem a parábola do filho pródigo, essa parábola começa contando que Jesus estava tendo uma refeição com pessoas que eram consideradas pecadoras e publicanas pela sociedade, ou seja, pessoas do ponto de vista espiritual que você tinha que rejeitar. E Jesus estava comendo com eles. A Bíblia fala que os escribas e fariseus chegaram e começaram a reclamar com os apóstolos, dizendo: o seu mestre come com pecadores e os recebe. Muita gente pode pensar, mas como isso poderia acontecer? Porque escribas e fariseus não iam aceitar comer ou estar no mesmo ambiente em que publicanos e pecadores estavam tendo uma refeição.
Como foi que eles viram Jesus comendo dentro da casa com essa classe de pessoas, digamos assim? Bom, é simples. Levando-se em consideração que Jesus tinha sua refeição lá em cima, acima do quarto, como eu falei com vocês, no lugar chamado cenáculo. Se Jesus tinha sua refeição lá em cima, quem passava pela rua poderia facilmente ver Jesus comendo com publicanos e pecadores lá. Então tudo isso me leva a crer que os escribas e fariseus começaram a reclamar da porta, de modo que Jesus, de maneira muito atenciosa, deixou lá em cima os publicanos e pecadores, desceu uma escada semelhante àquela e foi até a porta conciliar aqueles homens que estavam insatisfeitos com a graça que lhe oferecia. Aí Jesus conta para eles 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e dos 2 filhos perdidos. A ovelha representa alguém que está perdido fora de casa e sabe que está perdido. Já a moeda representa quem está perdido dentro de casa e nem se deu conta que está perdido. E a parábola dos 2 filhos, vulgarmente conhecida como parábola do filho pródigo, mostra a realidade de 2 pessoas perdidas. Uma fora e outra dentro de casa. O filho mais moço e o filho mais velho. E se você perceber, essa parábola termina com uma cena idêntica àquela na qual Jesus estava com aqueles homens. O pai, à porta da casa, tentando convencer o filho mais velho a entrar e participar da ceia com o filho mais moço. Jesus à porta, tentando convencer os escribas e fariseus a aceitarem participar da festa onde ele estava recebendo pessoas que estavam mortas e reviveram, estavam perdidas e foram encontradas. Tudo isto me ajuda a compreender de maneira mais clara a Bíblia Sagrada. E eu espero estar passando para você todas essas informações de maneira muito didática, prática, para que você possa, ao estudar a Palavra de Deus, perceber o contexto histórico por detrás de cada evento e as lições que podemos tirar deles. Portanto, não perca a continuação do nosso programa Evidências na semana que vem, porque temos ainda muita coisa para mostrar para você daqui de Israel até o Brasil. Um grande abraço e até lá! Semana que vem, no Evidências. Aliás, se tem 2 áreas completamente opostas em sentido de observação e objeto de estudo, mas que mostram a pequenez humana, eu diria que seriam a astronomia e a arqueologia, bem distantes uma da outra. Enquanto o astrônomo está buscando informações lá em cima, no alto, o arqueólogo está buscando informações lá embaixo, no subsolo. Enquanto um está olhando as estrelas, o outro está olhando as pedras. Enquanto um está olhando para o céu, o outro está olhando para o chão. Mas assim como a astronomia mostra que nós somos apenas um pequeno pedaço de nada no tempo